Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF. E para nós começarmos o Evangelho de hoje, Gerson trouxe uma mensagem para nós? Trouxe uma mensagem aqui, que chama Antes de Agir. Está no livro Novas Mensagens, dito pelo Espírito Sheila. Antes de agir. Há 5 atitudes capazes de nos trazerem felicidade: perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há 5 comportamentos que levam ao sofrimento: alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece, vingar-se. É possível que ainda hoje te encontres perante uma dessas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Muito bom. Obrigada, Gerson. Suzelei, pode fazer a prece inicial, por favor? Sim. Então, boa noite a todos, né? Vamos nesse momento relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, deixando nossos problemas do lado de fora e vamos nos elevando, nos ligando ao nosso anjo guardião, o nosso anjo de guarda, aquele que toca tanto por nós, que está sempre ao nosso lado. Vamos nos ligando a Ele, vamos nos ligando à espiritualidade amiga, aos mentores da nossa caravana, que com certeza já estão aqui. Vamos também nos ligando à equipe de segurança e de limpeza do CEF, que já harmonizaram, já limparam todo o nosso ambiente. E agora, todos juntos, vamos em busca do nosso anjo Ismael, nosso anjo dourado, que nos recebe, nos abençoa e vai nos levando até Maria, nossa Mãe Santíssima, diante de Maria, que nos envolve em seu manto de luz e de amor, que dosifica a nossa vida. Ela que nos conhece desde sempre, conhece os nossos segredos mais íntimos. Ela vai nos envolvendo e vai nos levando até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés, vamos dizendo a Ele: Jesus, se conosco agora e sempre. Jesus, obrigada por todos os seus ensinamentos, pelo seu evangelho de luz, de amor. Temos consciência que temos ainda muito a aprender, muito a percorrer,
mas naquilo que já sabemos, que possamos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador, diante de Deus, ajoelhados espiritualmente. Vamos agradecendo a Ele pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por essa reencarnação e por todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje. Gratidão. Obrigada, Suzeli. Maria Santos, pode ler o Evangelho para nós, por favor? Ai, um segundinho. Enrolou aqui. Oh, meu pai. Me perdoe que sumiu um pouquinho. Espera só um pouquinho aqui que deu um problema. Aí, É o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Parágrafo 4º. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva os resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática de Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, os que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apresentam as consequências, nem o alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribui isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua essência mesmo, é de onde lhe vem toda a força, porque faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus princípios não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou vulgo. Será então necessária para compreendê-las uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não as compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por mais dizer material da ciência, somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade, do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços na matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhe a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato,
mas que nada ou bem pouco lhe modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e lhe facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhe sobrejulgar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura seguido de monótonos. Pede aos espíritos que insensivelmente os iniciam em novos mistérios, sem procurar saber se já tomaram dignos de penetrar os arcanjos do Criador. Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam antes à obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para que lhes compartilhem das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio doutrina é um primeiro passo para lhe tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírito verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocada no coração pelo que inabalável se torna a fé. Um é qual músico que alguns acordem bastante para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Reconhece seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços de empregar para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme à vontade. Obrigada, Maria. Nada. Então, esse texto aqui dos bons espíritos que Kardec colocou aqui para nós, então é interessante porque ele afirma aqui já logo no primeiro parágrafo, né, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Então é bacana porque aqui, né, acredito que diante dos estudos que ele teve, de todas as revelações que vieram, então, através ali da ciência e da filosofia espírita, ele percebeu que quando elas bem compreendidas, elas vão se assemelhar aí a uma moral semelhante do Cristo. Então, aqui ele nos dá aí um norte, né? Porque ele fala que o espiritismo bem compreendido nesse sentido, leva realmente o homem, né, a ser um homem de bem. E na semana passada a gente viu um texto maravilhoso que é o homem de bem. Então aqui, claro que cada um vai estar no seu grau evolutivo que se encontra, porque entre estudar, ter as teorias e a prática, tem uma distância. Mas aí vai do esforço de cada um de colocar essa teoria na prática mesmo, no dia a dia, nas oportunidades que aparecem. E Kardec, ele afirma aqui em uma parte que não é por falta de clareza no espiritismo, porque assim isso não dificulta, o caminho aí no homem de bem, porque o espiritismo ele vai de forma clara, então ele não tem alegorias, não usa símbolos. Para quê? Para que isso também não gere outras interpretações. Então, por isso que ele fala aqui que é clara a nossa inteligência para atingir aí os nossos sentimentos. E tanto que ele coloca aqui também que
que não necessita de grande inteligência, porque tem pessoas que são tão inteligentes, mas não compreendem a doutrina. Enquanto outras pessoas, crianças, jovens, e pessoas de pouca instrução, já têm esses princípios com mais facilidade. Então, Kardec fala aqui daqueles que aceitam também as manifestações, né, do espírito, que são parte aí também da ciência, mas que esses fenômenos espíritas, eles não são os essenciais para que a gente se desenvolva, mas sim o que vamos fazer e como vamos reagir diante dessas manifestações que vemos, que aprendemos. Então, assim, quando a gente até vai e recebe uma mensagem espiritual, bacana, mas e aí? O que você vai fazer com ela? Hã? Então, o mais importante aí é a gente ir nesse sentido, né, do ser mesmo. E para ser um bom espírita, ele fala que não precisa ter completado a sua autoeducação ou já está num grau elevado espiritual, e sim compreender que os estudos auxiliam nesse processo, encontrando mais facilidade na aplicação da doutrina, como, por exemplo, o nosso grupo. Nosso grupo, onde a gente se reúne aqui semanalmente para o Evangelho no Lar, que a gente pega um trecho e vai ali minuciosamente estudando, a gente vai colhendo as reflexões de um, de outro, porque cada um tem uma reflexão e você fala assim: olha, eu não tinha pensado por esse lado. Então, assim, quanto mais a gente estuda, e a gente percebe que o estudo do Evangelho, como a gente faz até de forma sequencial, né? Há quanto tempo a gente não está desde o início do Evangelho? E estamos aí o quê? Mais ou menos na metade, né? Ou um pouquinho só mais da metade. Então, assim, a questão assim, não é só ler, mas sim é ler, entender. E é interessante porque a gente vai vendo as reflexões e vamos colocando isso no dia a dia. Quantas coisas não são faladas num estudo em grupo que a gente fala assim: nossa, bem que fulano comentou aquilo, né? É verdade. Você começa a ver as coisas por um outro ângulo. E as oportunidades para você colocar a prática ali, né? Colocar em ação, elas vão sempre surgindo. Então, o Kardec ele fecha aqui, né, que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço de dominar as suas má tendências. Eu acho que aqui ele já fecha tudo, né? Suzeli, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Interessante que ele coloca aqui, né? Ele chama de maturidade do senso moral, né? Então, o que seria essa maturidade do senso moral? Será isso que você falou, a nossa transformação, que independe da idade, independe da classe socioeconômica, cultural, quantas pessoas uma escolaridade baixa, quantos adolescentes mesmo já possuem um pouco dessa maturidade do senso moral que ele fala, né? Então, me chamou a atenção bastante essa maturidade, né, do senso moral, que, na verdade, não adianta, como você colocou, só ler, só estudar, porque é preciso a nossa sensibilidade, é preciso desenvolver, buscar lá dentro a nossa essência, a nossa sensibilidade, para poder entender os estudos, né? Eu estava lendo esse texto e me veio aquela charge, né? Dia de passe de cura, aquela fila enorme, enorme, enorme. Dia de estudo do Evangelho, dois, três na porta, né?
Então, esse espírita, né, que quer as coisas de mão beijada e sai de lá reclamando, não conseguia, esse centro é fraco, né? Por quê? Porque não se esforça, né? Não vai buscar a sua essência, não vai buscar a sua transformação, não faz a sua reforma íntima, né? Então, os bons espíritas é semelhante ao que lemos a aula passada, né? O homem de bem. Dominamos tudo? Não, mas estamos na busca. Enquanto que muitos estão ali na fila da cura, estão nos papapasse, né? Então, esses são bons espíritas? Ainda não, né? Eles têm que despertar, eles têm que acordar para se transformarem, para terem a sensibilidade, né, de se melhorar, de fazer a sua reforma íntima. Foi o que eu entendi. Obrigada, Suzeli. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Ok. Como ele diz aqui no começo, o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Ou seja, a maioria das religiões, o que faz? Se apega à letra. Tem a Bíblia como a palavra de Deus. Então, ele está saindo desse termo. E, como Paulo já nos alerta também, a letra é morta. O espírito é que vivifica a letra. Então, nós nunca podemos interpretar ao pé da letra. Temos que buscar a compreensão dentro de nós. Como fazer isso? É através do nosso coração, o que sentimos por essa palavra. O sentimento é individual. Por maior que seja a intenção nossa de esclarecer, cada um vai sentir diferentemente. Então, como ele fala, é a moral do Cristo. Então, Cristo, o que é o Jesus? É o próprio Evangelho. O que ele viveu é o Evangelho. Tudo demais que nós lemos são apenas biografias da passagem dele. Então, se nós não entendermos a sua ética e a sua moral que deixou conosco, nós vamos ficar no vazio. Nós temos que buscar entender tudo que ele nos deixou e o que ele mais falava. Meu reino não é deste mundo. Portanto, se nós tivermos apegos a alguma coisa material, não importa se seja um filho, se seja uma esposa, um esposo, uma avó, um avô, não estamos falando como pessoas sendo coisas, mas não deixa de ser um apego à matéria, à parte física. Então, dentro desse sentido, nós temos que entender e compreender como que nós vivemos. Por isso que no Espiritismo, o que nos ensina a escola? É começarmos a fazer a nossa reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É aquilo que entendemos e enxergamos em nós a nossa prática daquilo. Porque tudo que fazemos, tudo que plantamos, é o que vamos colher. Então, seja um pensamento que jogamos, seja uma ação que fazemos, são atos que estamos semeando. Então, a partir daí, nós estamos plantando. E aquilo que nós plantamos, nós mesmos colheremos. E muitas das coisas que nós temos de sentimento de nós, pode ser ainda reflexo de uma vida anterior, que ainda há um subdomínio de uma segunda personalidade que está em nós. É essa a nossa própria dificuldade, de entender que temos dívidas conosco mesmo ainda do passado. Então, nós não estamos pagando apenas aquilo que fazemos hoje, aquilo que nós já fizemos e deixamos rastros para nós. Então, nesse entendimento é que nós vamos começando a colocar em nós a vida no reino que Jesus reina, que é o espírito, e não mais a matéria. Então, temos que sair desse apego para poder colocar no coração o sentimento bom e a mensagem maior, que sempre que orarmos, não ter distinção
primeiro a nossa família, primeiro, não, é para a humanidade toda. Então é nesse sentido aí que está a dificuldade nossa de entender, né? A verdade. Obrigado. Bacana, obrigada, Luiz. Bom, como mais ninguém abriu o microfone, Hoje a Cleide não quer falar nada? hoje a Cleide não quer falar, ó. A Cleide tá ali, ó. Tá ali com o Noah, ó. O Noah tá ali, ó. O Noah até quer falar, né? Mas ela nem abriu o microfone. Pois é. Ele ali. Olha lá, ó. Ó a cara, ó. Tá querendo falar. Pode fazer a nossa prece final, Luiz. Então vamos assim, elevando os nossos pensamentos, abraçando o nosso anjo guardião e unindo, junto com os mentores desse nosso estudo, dessa nossa prática, que possamos cada vez melhor a nossa doação sair do coração livremente. Vamos abraçando a todos os nossos irmãos e fortalecendo com eles a nossa ligação maior, elevando o pensamento por todo o nosso planeta Terra, a todos os viventes das águas, a todos os viventes terráqueos. Vamos especificando aos países que ainda estão em guerras, cujas muitas famílias são quebradas. Uns vão para outro país, outros ficam imobilizados no local. Muita dor e lástima que ocorre. Mas são esforços que ocorrem porque uma das dificuldades nossa é que nós ainda enxergamos como injustiça, mas não há injustiçados. Então, sentindo a ligação maior com Jesus, no seu amor infinito, vamos aplicando essa iluminação a todos esses viventes sofredores, a todos aqueles que se encontram apegados à matéria, nos vícios, nos crimes, nas cadeias, a todos aqueles que sofrem, seja crianças abandonadas, desamparadas, velhos desamparados, abandonados também, e todos aqueles que moram nas ruas, sem um lar, sem companhias. Vamos buscando a todos os hospitais, a todo leito de dor, que possamos amenizar, doando energias positivas de amor, de compreensão, de ligação. E vamos assim pedindo a todos aqueles que se encontram em depressão, em ansiedades, no medo, neste momento de passagem, de encerramento do ciclo, em que se consolida mais o desespero. E vamos pedindo a abertura para que possamos mandar um júbilo de amor por todos os lares da Terra, que expanda a harmonia, o perdão, a compreensão em cada lar. E pedindo especialmente ao nosso grupo que possamos cada vez mais haver elos de amor, entendimento e compreensão conosco, e de ligação amorosa uns com os outros. E assim, vamos buscando a presença de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo na magnetização da nossa água, fluidificando toda a nossa água. E vamos estendendo essa fluidificação por todos os nossos reservatórios, para que toda a nossa água na limpeza, na higienização, na alimentação,
também contém os benefícios magnéticos radiados. E assim, elevando o nosso sentimento, que Jesus, em seu imenso amor, possamos sentir sua presença conosco, sentindo toda essa claridade amorosa que emite, a penetrar em todos nós. Todas as nossas células vão sentindo essa irradiação amorosa em todo o nosso ser. E vamos assim doando esta irradiação com amor e harmonia a todos aqueles que ainda estão longe de Jesus. Abençoado seja. E assim vamos pedindo a bênção por todas as religiões que buscam compreender o Evangelho deixado por Jesus. Que possamos assim abençoar o Espiritismo, abençoar a Aliança Espírita Evangélica, a nossa casa, o CEF, por todos os seus dirigentes, por todos os trabalhadores, por todos os alunos e por todos os seus assistidos. Uma onda de amor em cada coração. Que assim se faça. E vamos então agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, e toda a nossa espiritualidade presente, dizendo graças a Deus. E assim, uma ótima semana a todos, muita paz e harmonia.